capítulo 6 e versículo 16. Eu quero nesta noite falar com os irmãos de algumas razões que nós temos para ter fé. Na verdade, eu tentei fazer aqui uma apanhada de motivos, né? Que às vezes, irmãos, nós esquecemos. São motivos reais para que eu pratique a minha fé. Amém? Glória a Deus. Todo mundo tem Bíblia aí? Glória a Deus. Se você não tem Bíblia, você vai acompanhar a leitura que está na tela. Glória a Deus. Mas eu gostaria que você, irmão, não conversasse agora. Eu peço para você, por favor, não converse. Não vou dizer em nome de Jesus, porque você tem que ter entendimento de não conversar agora. Não ande, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Não ande agora, não converse, não desvie sua atenção. Faça valer o tempo que você está aqui, na casa do Senhor. Na verdade, a gente se consagra, nós oramos, nós pedimos a Deus que Deus fale com a gente. Glória a Deus. Então, permita que o Senhor fale no teu coração. Qualquer coisa que movimentar na igreja, o pastor perde atenção. Tá bom? E se o inimigo soprar no teu ouvido qualquer coisa, repreende ele. Porque, na verdade, quem tem interesse que você não ouça nada é o inimigo. Tá? Capítulo 6 de Efésios, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos ver de novo? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aí, nós vamos ler outros versículos. Amados, eu estava orando ao Senhor, porque hoje é o primeiro domingo do mês que nós temos a nossa reunião. Ainda alguns irmãos estão viajando, mas eu falei: Senhor, o teu povo que vai hoje na igreja precisa ouvir a tua palavra, não de mim, mas precisa ouvir do Senhor. E nós, irmãos, encontramos na Bíblia Sagrada quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Está no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Marcos e outros capítulos da Bíblia, Mateus e João. A Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Na verdade, havia a intenção de Deus que o Senhor fosse provado. Nós, irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, até o último segundo de nossa vida, nós seremos provados, nós seremos testados e nós seremos tentados pelo diabo. Até o último momento de nossa vida. Quando Jesus disse aqueles versículos, no capítulo 10 de João, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, né? Mas ele veio para dar vida, vida com abundância. Jesus não estava, irmãos, falando uma coisa aleatória, jogando uma palavra apenas, ou jogando uma palavra filosófica. Não, ele estava dizendo uma realidade. Ele, Jesus, tinha enfrentado o inimigo. Uma certa vez, Jesus disse para o apóstolo Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Não sabe o que significa cirandar? Cirandar significa peneirar. Peneirar. Então Satanás tinha buscado de Jesus, que intercedia por Pedro, Jesus intercedia. Amém ou não? Amém. Ele ia para os montes orar. Ele não ia orar à toa, ele ia orar pelos seus discípulos. Ele disse: olha, Satanás pediu-me,
transliterando para você, autorização para cirandar você, para peneirar você, ou fazer você passar por uma prova como uma peneira. Mas eu me impedi, eu não deixei ele fazer isso. Então, quando nós ficamos aqui na vida, aqui nesta terra, até o último segundo de nossa vida, né, nós seremos provados pelo inimigo. Então é preciso o quê? Que você, em nome de Jesus Cristo, apresente uma fé, irmãos, que ela não é, olha, veja bem, não é nenhuma fé para salvação. Ela tem que ser maior do que essa fé. A fé para você poder viver uma vida espiritual, uma vida de combate, uma vida de lutas espirituais. Eu estava pensando nisso, porque o inimigo, irmãos, ele é estrategista. Ele tem as suas estratégias de guerra. Irmãos, nós não podemos esquecer que esse ser viveu no céu, que esse ser andou com Deus, que esse ser representava uma parte de louvor do céu. Nós não podemos esquecer que esse ser, a Bíblia diz que ele é mais sábio que o profeta Daniel. Então, ele tem as suas estratégias, e às vezes nós pensamos que coisas comuns nos acontecem. Às vezes nós pensamos, não, isso que aconteceu é comum, aconteceria a outra pessoa, a qualquer pessoa. Irmãos, eu digo para vocês que muitas vezes não. Muitas vezes isso que acontece conosco são providências do diabo, e que nós devemos estar esperando e preparados pela fé para repreendê-lo. Muitas vezes vem a mente da pessoa, porque nós sabemos que a batalha do bem contra o mal trava-se na mente do homem. Vem na mente do homem uma palavra para ele falar. E Jesus disse no capítulo 12 de Mateus, que toda palavra ociosa que você disser, você haverá de dar conta para Deus. O homem do seu bom tesouro tira boas coisas. O homem bom do seu bom tesouro tira boas, porque é bom tesouro o céu, a sua mente, o seu coração. E o homem mau, má coisas. Então, às vezes, vem nos lábios da pessoa uma palavra para ela falar, e ela fala aquela palavra inadvertidamente, irresponsavelmente, fala uma palavra. E aí, irmãos, ele está falando exatamente o que o inimigo queria que ele falasse. Não é muito difícil você entender, por exemplo, o apóstolo que andava com Jesus, chamado Simão Pedro. Um dia, esse Simão Pedro, após Jesus dizer, olha, convém que eu seja preso, convém que eu seja vituperado, envergonhado, convém que eu sofra, convém que eu morra, né? E depois ele diz, convém que eu ressuscite, que eu ressuscite ao terceiro dia. Então Pedro, irmãos, chamou Jesus à parte. Uma coisa estranha, né? E foi tentar convencer Jesus ao quê? Você pode dizer assim, Pedro estava, sei lá, dormitando. Pedro foi tentar convencer Jesus a não se deixar ser preso, a não se deixar prender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A não se deixar açoitar e ser flagelado para nos salvar da cruz do Calvário. Então você pode pensar, não posso comum, ele era amigo de Jesus, né? Então ele não queria que Jesus sofresse. Eu acho que Pedro tinha uma boa ideia, né, irmão? Mas, irmão, a Bíblia diz, aleluia, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 4, bem rapidamente, irmãos. Rapidamente, irmãos, eu tenho medo que a nossa hora não dá hoje. Então nós falamos tudo que eu tenho que falar aqui, por isso que eu vou correr aqui. Mas é uma revelação do Espírito Santo esta noite para a tua vida. Glória a Deus, para a minha vida também. No capítulo 4, versículo 27. Não,
versículo 26, 4:26 de Atos dos Apóstolos: levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas conspiraram os gentios e os povos de Israel para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que havia de fazer. Então morrer na cruz do Calvário era plano de Deus. E Pedro foi falar para Jesus: não faça isso. Era o que, irmãos? Plano de Deus. Aí veja, por isso que eu falei para você agora. Aí o Senhor disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Então o Senhor estava dando para ele, irmãos, uma dura repreensão, mas não deu repreensão significativa apenas a Pedro, mas a Satanás, que falava pelos lábios do apóstolo Pedro. Então você vai dizer esta noite: aleluia, nesse ano 2015 eu só vou pronunciar aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar em meu coração. Diga isso: nesse ano de 2015 eu só vou pronunciar aquilo que o Espírito Santo tocar em meu coração. Pense que é fácil você lembrar disso? Não é. Então você vai consagrar a tua vida em nome de Jesus. Consagrar a tua vida, porque Deus, aleluia, tem planos extraordinários. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Então parecia coisa comum, irmãos. É uma coisa de amigo. Jesus tinha curado a sogra de Pedro, Jesus tinha feito isso, Jesus era amigão de Pedro, Jesus deu de comer a Pedro, Jesus aconselhou Pedro. Então Pedro está com o momento de perder um amigo? Não era uma palavra de Deus. Então você está vendo, irmão amado? Aleluia. Por isso que quando você olhar para a palavra do Senhor esta noite, você fala: Senhor, aleluia, dá-me a fé, Senhor, que eu preciso na minha vida. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 17. Uma das razões que você tem, aleluia, que ter fé, aleluia, está em Marcos 16, 17. Olha o que acontece com a palavra do Senhor, aleluia. Veja que palavra bonita. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 17. Aleluia. O que está escrito aí, irmão? Hein? Vamos ler juntos? Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Veja, aí está, aleluia, porque o que tem que ter fé. Aleluia, porque ele tem que ter autoridade para expulsar demônio, autoridade contra o inimigo de sua alma. Ele não é só inimigo da pessoa que você é, humanamente falando, ele é inimigo da tua alma. Amém, igreja? Amém. Então, aleluia, esses sinais que nós que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Então, quando nós damos crédito à mensagem do Evangelho, aleluia, nós não podemos limitar essa passagem, essa palavra não está limitada ao tempo apostólico. Aleluia. Essa palavra, aleluia, é para confirmar os sinais do Senhor em nossa vida. Agora, aleluia, nosso dia a dia, para confirmar isso na nossa vida em nome de Jesus. Então, quando o Senhor falou essa palavra, esses sinais seguirão os que crerem, aleluia, exatamente, irmãos, a fé deve ser algo comum entre os crentes. Por que eu falo comum? Porque é a todos. A fé não é algo do pastor, a fé não é algo do diácono, do presbítero, a fé não é algo do círculo de oração, a fé é comum a todos. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Glória, você pode não ter os mesmos membros que os irmãos têm, não posso ter a vista boa como o irmão tem, né? Você não pode ter um ouvido bom como o irmão tem, você
dor no corpo como irmão, como um jovem não está sem dor no corpo hoje. Você pode não ter canseira, você pode ter canseira como um jovem não tem canseira, né? Então, mas você tem que ter fé. A fé, aleluia, é algo comum ao crente. E também, pastor, eu creio nessa palavra. Aleluia, glória a Jesus. É algo comum. Ah, mas eu posso não ter o vestido que você tem, não posso ter o sapato que você tem, mas fé você tem que ter. Aleluia. A fé é algo comum aos crentes. É o crente mais novo na fé, é o crente mais velho na fé. Aliás, é uma coisa muito estranha. Às vezes a pessoa vai ficando velha na fé e vai perdendo a fé, vai ficando crítico, né? Vai ficando juiz das outras pessoas, né? Juiz, censurador, né? Das outras pessoas. Não, o crente, ele tem que falar assim: não, eu vou ficar no meu lugar, aleluia, eu vou ter fé, o inimigo vai fazer família na minha frente, aleluia. No capítulo 12 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, o Senhor está falando aqui sobre os dons, né? E olha o que ele fala sobre a fé aqui, verso 9, capítulo 12, verso 9. E a outro, diz o Espírito Santo, pelo mesmo Espírito a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, irmãos, os dons de curar. Então o que é a fé? A fé, ela é um dom do Espírito. Fala: Senhor, eu quero receber esse dom. Se eu não tenho esse dom, eu quero receber esse dom. Aleluia, glória a Deus. Faz muita falta para o crente, ainda mais o crente pentecostal, se ele não tem o dom da fé. Ele sofre porque o inimigo é terrível, ele vai tentar desviar do caminho do Senhor, né? Então, o crente, aleluia, ao olhar para o Senhor, ele vai perceber que o dom da fé que o apóstolo fala aqui é aquela fé além da fé natural. Não é aquela fé que você entra no ônibus e fala assim: ah, está escrito aqui, Dom Pedro, terminar o Sacomã, então vou entrar nesse ônibus. Ele pode ir para cá, para a esquerda, para a direita, mas o outro vai por ali, por lá, mas esse vai por aqui e por outro lado, mas vai para o Sacomã. Não é? A fé natural. Isso é a fé natural. Mas a fé sobrenatural é aquela fé que você crê, entendeu, irmãos? Crê independentemente, aleluia, de você estar vendo ou não. Amém? De você estar alcançando ou não. A fé sobrenatural que Deus está dando, quer dar para você esta noite. Aleluia. Então a fé, o dom da fé, ela vai além da fé natural, além até da própria fé para a salvação. Porque a salvação, irmãos, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ah, eu tenho que ter fé para ser salvo. Não. Você aceitou Jesus como Salvador, levantou sua mão, o seu nome está escrito no livro da vida no céu, né? Aí a maior coisa é o seu fé. Mas para viver na fé, para viver nessa vida, você vai ter que ter fé. Ah, porque o inimigo vai pegar você pela mão uma hora e vai levar você e falar para você qualquer bobagem no teu ouvido. O inimigo pode usar uma pessoa sabe, um amigo de escola, um colega de serviço, um vizinho teu, uma vizinha tua, para lhe fazer uma proposta indecente. E você vai ter que ter a visão e a audição espiritual. Você, essa voz não vem de Deus, para trás de mim, Satanás. Aleluia, porque você não conhece as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Você tem que ter fé para falar isso. Amém? Então, você é para viver uma fé sobrenatural, além da natural. Nós estamos dizendo isso muitas vezes na semana, no culto de segunda-feira, agora também de sexta, nós estamos pregando isso, falando isso, né? Aleluia. Capítulo 2 de Efésios, e versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler aqui. Então, eu escrevi aqui algumas razões, no total de 7 razões, que eu tenho que ter fé, que eu preciso ter fé. Aleluia. Não são, irmãos, palavras jogadas aleatoriamente, não. São palavras colocadas por Deus no meu coração. E eu tenho certeza
que estará colocando no teu coração esta noite também. O que diz aí, irmãos? A outro, aliás, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É uma generosidade imerecida. Você não merecia isso, mas Deus te deu. E você precisa ter a fé, como nós falamos aqui, para você receber essa bênção. Aleluia. Glória a Deus. Você parou um pouquinho para pensar nisso? Está entendendo o que você está falando? Ninguém conversa. Não deixa nada atrapalhar você. Quais são as razões do inimigo de falar assim: olha, arruma um motivo para você não ir na igreja. Arruma um motivo. E aí você vai começar a procurar na sua mente uma razão para você não ir na igreja. Ah, estou cansado, amanhã é segunda-feira. Ah, irmão, olha para a louça. Nossa, quanta louça para lavar. A próxima prestação na Casa Bahia, uma máquina de lavar louça. Amém ou não? Não entendeu um amém aí. Você vai comprar tanta coisa na Casa Bahia, em vez de você comprar um celular de última geração, como é que chama agora aquele 4 lá? 4G, né? Compra uma lava-louça grandona assim, ó, que parece um fogão. Põe na tua casa lá. Amém, Luiz? Amém. Já tem, Leila? Ah, demorou, agora você vai ganhar. Amém, irmãos? Veja bem. A irmã faz a unha, né? Ela faz a unha, né, irmã Nilzete? Faz a unha lá e acho que está custando uns R$20 fazer as unhas, né? Da mão. Só a mão, né? Só a mão, né? Mas não lava louça com o pé, né? É, então. Então soma R$20 aí que você vai somando, vai para comprar uma máquina, não dá? Né? Aí você põe uma luva de borracha, a luva te deu um prêmio, né? Uma boa, e aí você pega a louça e põe lá na máquina. Mas o pastor está falando isso aqui esta noite, aleluia. Glória a Deus. Exatamente para você não arrumar motivos, não permitir que Satanás lhe coloque motivos, sabe, no seu coração. Ah, não vou fazer parte do ciclo de oração, não, porque além de marca de sai de terça-feira e marca de sai de quinta-feira, esse ano, viu, irmã? Esse ano eu vou querer que as irmãs comemorem, sabe, o aniversário do ciclo de oração. Amém, pastor. Amém. No máximo em março, tá bom? Amém. Fevereiro, comemorar o ciclo de oração. Ah, agora tem ensaio de quinta-feira à noite e de repente a marca na casa da Leila. Vai pela fé, vai pela fé, amém? Vai pela fé, glória a Deus, porque o Senhor vai te abençoar. Ele será glorificado pela sua voz, pelo seu louvor, pela tua adoração. Ah, mas eu não vou orar de manhã. Imagina eu orar de manhã, eu vou ter que levantar às 7 horas, 6h30. Levante-se, venha orar de manhã, venha colocar diante do altar de Deus nas salvas de ouro a tua oração, porque quando nós oramos aqui na terra, a Bíblia diz que as nossas orações são retidas diante de Deus, não retidas e entendidas, elas são colocadas diante de Deus em salvas de ouro, e como um cheiro suave, ela sobe diante de Deus, aleluia. Sabe que quem viu isso? João preso lá na ilha de Patmos, irmãos. João preso na ilha de Patmos, né? Ele viu isso, aleluia. Aí o Senhor pegou, né? E levou João, mostrou João. Não sabemos se João foi arrebatado em espírito ou se ele foi transportado de corpo, né? De corpo mesmo, para as visões que o Senhor Deus tinha para ele. Mas Deus abriu o céu para João no dia de domingo, né? No primeiro dia da semana. Deus abriu o céu para ele e mostrou para ele essas coisas. Estava lá. Aleluia. Eu só tenho mais um versículo aí que eu leio com você. Aleluia. Capítulo 11 de Hebreus. Esse versículo não podia ficar de fora, né? Hebreus capítulo 11. Agora eu quero que o irmão daí, que está aí no meio do povo, leia para mim.
Você, irmão, vai ficar em pé para ler esse versículo aí para mim. Capítulo 11, versículo. Lê na tela. Lê na tela que é igual a nossa leitura aqui. Quem vai ler para mim? 11, 1. Quem vai ler para mim? Pode ler, vou ler em voz alta. A fé. Amém. Então o que é a fé? É o firme fundamento. Vamos falar sobre isso, pastor. A fé é o firme fundamento. Lá está o irmão que conhece o fundamento, né? Conhece o fundamento de uma edificação. Quando você vê um prédio de 26 andares, 32 andares, né? Você fala assim, tem quase um tanto para baixo, não é, irmão? Quase um tanto para baixo. Você vê aquele prédio lá, né? Que dá esse vendaval de 106 por hora, 115 por hora, 120 por hora, mas o prédio está lá em pé, né? Ele até balança assim, ó, né? Mas não cai, né? Ele não afunda, sabe, irmãos? Ele não se abala. Por quê? Porque está num fundamento. Então a fé é o firme fundamento. Quando você for olhar para o inimigo e ele vir trazer para você qualquer coisa que desanime você, que abale você, você fala assim, olha aqui, Satanás, a minha fé não está firmada nas suas lorotas, nas suas conversas, nas suas ameaças, sabe, nas notícias da televisão, nem que as pessoas dizem, está firmada na palavra de Deus. Irmãos, ele vai sair fumegando. Por quê? Porque você mostrou para ele, aleluia, a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no monte, ele respondeu com palavras. Ah, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Né, irmãos? O que ele tentou fazer? Né? Ele tentou fazer Jesus obedecer a ele, né? Veja, e tentou fazer o que, irmão? Além disso, quando ele falou essas palavras, se tu és um Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele quis que Jesus podia continuar sendo o Filho de Deus, mas obedecesse ele. Entendeu agora? Entendeu, irmãos? Pode continuar sendo filho de Deus, mas me obedeça. Pode continuar sendo crente, mas obedeça ao diabo. Não é isso que ele quer? Hein, irmãos? Obedeça ao diabo. Me lembro quando uma jovem que eu conhecia, é parente da gente, da minha esposa, começou a namorar um rapazinho, bonitinho, educado, fardado da aeronáutica, um rapaz que andava direitinho, um rapaz, cabelo bem cortado, barba bem feita, que é militar. A moça gostava muito dele. E eu falei para ela assim, você não pode namorar esse moço, porque esse moço não é crente. O que você vai fazer, meu filho? Vai namorar esse moço. E ela, irmãos, eu não era pastor dela ainda, eu era presidente da mocidade. Já era evangelista naquela época, não era nem evangelista, era vereador. Eu já era evangelista, não sei. Aí eu falei para ela, olha, não dá certo você namorar esse cara. E ela disse assim, mas eu gosto dele. Ele é muito legal. Sabe, é uma pessoa boa. Eu falei, faça uma coisa. Pergunta para ele se ele ama Jesus. Se ele dizer que ama Jesus, você pode arriscar mais um pouco. Mas se ele dizer que não ama Jesus, sai fora. Não vai dar certo. Primeira vez que ele encontrou, ela perguntou, você ama Jesus? E ele disse, fica com o teu Jesus aí que eu fico com a minha religião. Fica com o teu Jesus, não tem nada a ver com o teu Jesus. Era sinal de Deus. Acabou, rapaz. E quando eu encontrei ela depois, ela estava com os olhos inchados de chorar. Mas ela obedeceu a Deus. Amém. Amém? E deixou o rapaz. Hoje ela é uma pastora, casada com um apóstolo, uma igreja, né? Viaja para os Estados Unidos. Está na serva de Deus. Está na obra do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então você vai nesta noite, em nome de Jesus Cristo, obedecer a Deus.
Diga amém, eu vou obedecer ao Senhor. O meu fundamento está em Deus. O meu fundamento está na palavra de Deus. Está na palavra do Senhor. Aleluia. Veja, irmãos, às vezes o inimigo quer colocar um fundamento para você através de um amigo, através de uma colega. Ele quer fazer isso. Aleluia. Abra sua Bíblia agora no capítulo 5 de 1 João e versículo 4. Vamos ler. 1 João, versículo 4. 5, versículo 4. É carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que, irmãos? A nossa fé. Mais uma razão para que você tenha fé. Mais uma razão. Então, quais são as razões? Nós alencamos aqui 7 razões. Mas existem N razões que você tem que ter fé. Aleluia. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, se você quiser vencer o mundo, você terá que ter fé. Fé. Vencer o mundo, irmãos. Vencer as propostas que o mundo faz. Falei tantas vezes esta noite isso. Sabe? Vencer as ilusões que o inimigo tenta colocar nos teus olhos. Sabe? Vencer as ilusões de audição que o inimigo tenta colocar em você. Sabe? Quando você lê a Bíblia, no comecinho dela, no diálogo que Eva teve como aquela serpente, que era o diabo, né? A conversa, sabe? A tentativa de convencimento que o inimigo fez, e foi vitorioso, porque Adão não se rendeu ao inimigo, não se entregou ao inimigo. Por isso que a Bíblia diz que por um Adão veio a morte ao mundo, né? Mas pelo segundo Adão passou a vida. Amém? Por Jesus veio a vida. Glória a Deus. Então, quem é que vence o mundo? Aleluia. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mais uma razão que você tem que ter fé. Quero ler mais. Capítulo 6 de Efésios. Aliás, eu já li esse versículo, né? Capítulo 6 de Efésios, verso 16. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? Eram as flechas que o inimigo lançava. Não sei se nós estamos em filme, não. Nos tempos bíblicos tinha isso. Os inimigos, uns envenenavam as pontas das flechas com veneno mortal. Quando aquela flecha batia no corpo, ou triscava no corpo de uma pessoa, ela morria envenenada. Não só pelo furo da flecha, mas morria pelo veneno que estava nela. E aquela inflamada, aquela que ia com fogo, né? Ela trazia um ferimento mortal, onde caía aquela flecha. Então, o Senhor está dizendo assim: toma o escudo da fé, sobretudo o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, poder lançar sobre sua vida, sabe, esses dados inflamados, tanto pelo veneno como pelo fogo, sabe, o Senhor vai apagar. A tua fé vai apagar esse incêndio que o inimigo vai querer colocar na tua vida. Então, quando nós somos tentados, nunca somos tentados coletivamente, somos tentados isoladamente. Quando nós somos pegos sozinhos, né? E aí o inimigo vem e faz as suas propostas para tentar minar, sabe, onde nós andamos, nos enfraquecer. Ele tenta nos desestabilizar, nos enfraquecer. E eu estou falando para você que muitas vezes os venenos não são ministrados por Satanás em grandes doses, eles são ministrados em poucas doses.
Um dos processos que eu aprendi na faculdade de Direito foi uma mulher que matou o seu marido envenenada com arsênico. Mas ela não matou o seu marido imediatamente. Ela põe arsênico na caixa d'água. E todo dia bebia um pouco daquele arsênico. Sem querer. Ficava inodoro, né, e insípido ao mesmo tempo. Mas ela ministrava ali na caixa d'água. E todo dia ela põe o veneno. E todo dia ela põe o veneno. Até que um dia ele adoeceu. E aí ele morreu. Foi uma coisa estranha. Então, por sorte, né? Por sorte, nem tanto, porque ele já tinha morrido, mas por azar dela, vamos dizer assim, ele tinha um seguro de vida. Então, os médicos foram examinar o Instituto Médico Legal, já tinha dado por morto, com morte natural, com morte. Mas o seguro contratou outros médicos, outros examinadores, outros cientistas e foram examinar as células daquele corpo depois de sepultado. E constataram isso, que ele tinha arsênico no corpo. E aí, numa investigação, acharam na casa deles o líquido, né? Aquele líquido que era dissolvia, né, um produto dentro, colocava na caixa d'água, ainda estava lá. Para que você usa isso? Não havia razão para usar aquele troço. E ela então, depois confessou o crime, né, que ela havia cometido. Satanás vai fazendo isso com a gente, com as pessoas. Ele joga o veneno hoje, o veneno amanhã. E muitas vezes o veneno é ministrado por pessoas desavisadas, quando começam muitas vezes a falar mal do irmão, falar mal da irmã. E vai enfraquecendo aquela pessoa. Jesus falou para nós tomarmos cuidado com isso. Paulo disse que nós somos membros do mesmo corpo. E se o membro adoece, o corpo adoece. Eu já fiquei uma noite sem dormir por causa de uma dor numa unha. Uma noite sem dormir. E dormi na outra noite, pastor, porque eu peguei uma broquinha de meio milímetro e furei minha unha. Não tinha acontecido na fibra cidadã, né? A gente ia lá e fazia um furo na unha, apertava assim, aí o sangue saía, e aí parava de doer. Assim que nós fazíamos. Mas eu fiquei uma noite sem dormir, aquela unha roxa, e latejando. No outro dia, irmão, peguei lá uma broquinha e fiquei virando, até a unha furar. Depois apertei assim, né, irmão? E aí saiu. Você vai, em nome de Jesus, pela fé, pegar o escudo. Amém? Amém. O escudo da fé. Em nome de Jesus. Não deixar que os venenos de Satanás, que você coma ou beba os seus venenos, que pode entrar pelos seus sentidos. Nós temos 5 sentidos, não é? Então o inimigo pode envenenar a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, nossos olhos. Ele pode fazer isso. Ele tem condições de fazer isso. Mas você, pela fé, vai pegar um escudo. Amém, irmãos? 2015 será um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano de tudo de bênção para mim. Em nome de Jesus. Porque eu vou, aleluia, eu tenho as razões que eu tenho que ter fé. Aqui estão as razões, aleluia, que eu vou apresentar minha fé para o Senhor. Jó capítulo 19, verso 25, é o último texto que eu quero ler com você. Pastor, o evangelista Genê, projeta para nós, 19, 25 de Jó. Aleluia, glória a Deus. Jó, antes mesmo de Moisés,
Jó é um livro que foi escrito antes do próprio livro de Gênesis. Não que a história aconteceu antes de Gênesis. Ele foi escrito antes de Gênesis. Mas a história se deu no tempo antes da lei, antes de Moisés, né? Nos tempos praticamente de Noé, um pouco depois de Noé, se deu essa história. E a Bíblia diz que Jó, irmãos, disse essas palavras: porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Estão lendo aí? E que por mim, aliás, que por fim, irmão, se levantará sobre a terra. Ele estava profetizando a ressurreição de Jesus. Não a vinda de Jesus, a ressurreição dele. Então, quando você botar no teu coração essa fé, aleluia, que o teu Redentor reviveu, amém, pastor? O teu Redentor reviveu, e Ele está hoje à destra de Deus, intercedendo por você. Quando você botar no teu coração essa fé, Senhor, é mais uma razão por qual eu tenho que ter fé, aleluia. O inimigo jamais encontrará força para vencer você. Glória a Deus. Jamais ele encontrará força para se levantar contra você, porque você, aleluia, terá essa fé aplicada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, antes de Moisés, aleluia, já um homem falava: porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele há de se levantar, irmãos, como, irmãos? Sobre a terra. Então, essa afirmação profética do Antigo Testamento, eu creio, irmãos. A gente que estuda a Bíblia, né? Eu acho que os irmãos já viram isso. É a maior afirmação do Antigo Testamento. Aleluia. Sobre a pessoa do Senhor Jesus. Foi dito por João. Aleluia. E a Bíblia nos ensina, né? Quando você tem fé em Jesus Cristo dessa forma, você sabe que o Senhor também está na ressurreição real para todos os crentes. Aqueles que já estiverem mortos, ressuscitarão. Amém? Amém. Que Deus abençoe você. Amém.